Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, nessa ocasião, a Bíblia narra mais um grande feito do Mestre. A Bíblia narra mais uma grande obra do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez o poder desse Deus maravilhoso que nós servimos em ação. Mais uma mostra do quão poderoso Ele é. A Bíblia diz que, passada a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. E a ordem é que eles entrem no barco, vão adiante para a outra banda. Enquanto eles fazem essa ordem, entram no barco e vão para a outra banda, Jesus ia despedindo a multidão. Feito isso, os discípulos entraram no barco, Jesus despediu a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. A Bíblia diz que o barco com os discípulos, nesse momento, já estava no meio do mar. E o interessante é que o barco no meio do mar com os discípulos, a Bíblia diz que ele era açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Os discípulos que seguiam uma ordem de Cristo, os discípulos que seguiam uma ordem de mestre, agora se veem num momento difícil. Os discípulos que inicialmente seguiam uma ordem do Senhor, agora se veem em um momento complicado. Ondas, ventos, turbulências, momentos difíceis, complicações. Momento que hoje nós podemos tentar trazer para nós. O período que vivemos, irmãos, é um período muito difícil. Um período que é necessário adaptações, um período que é necessário mudanças, um período que nós estamos no mar, e o vento contrário a nós, fez as ondas se embravecerem de uma forma, fez o mar se agitar de uma forma, forte demais para a gente resistir com a nossa capacidade, forte demais para a gente resistir com o nosso eu. Precisamos de um auxílio, precisamos de uma diferença. E a Bíblia diz que naquele momento, momento de dificuldade dos discípulos, era a quarta vigília da madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã. A Bíblia diz que Jesus se levanta, e quando Jesus se levanta, Jesus se dirige àqueles homens. O vento continuava forte, as ondas continuavam bravas, o mar continuava agitados, mas Jesus se levanta. E quando ele levanta, o interessante é que o mar não se acalmou de primeira vez. Ele se levanta, o vento forte, as ondas bravas, o mar se agitado, e ele caminha. O mar continua agitado, as ondas continuam bravas, o vento continua contrário, mas ele continua caminhando. Não é mar bravo, não é vento contrário, não é mar agitado, não é onda grande que desiste ele fazer de caminhar. Ele se levanta, ele se dirige a você que está no meio do mar, agitado, com ondas fortes, com vento contrário. Ele se levanta e ele continua caminhando. E o interessante é que naquele momento, enquanto ele começa a caminhar por cima do mar, os discípulos observam de longe e acham que é um fantasma. E a Bíblia relata que os discípulos, com medo, começam a gritar, desesperados, com medo. E nesse momento Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua serenidade, diz: tende bom ânimo, sou eu, por que tem mais? Em meio à escuridão, em meio a tempestades difíceis da vida, nesse caso, em meio às ondas, em meio ao mar, em meio ao vento contrário, em meio à escuridão da madrugada,
aquela voz que dizia: tem de bom ânimo, aquela voz que dizia: sou eu, aquela voz que dizia: não temais, soava familiar. Eles não conseguiam ver quem era à distância, mas eles já tinham ouvido aquela voz. Aquela voz há pouco tinha multiplicado peixe e pães para uma multidão comer. Aquela voz era familiar. As ondas, irmãos, eram grandes, os ventos continuavam contrários, mas aquela voz trazia esperança. Aquela voz trazia para fora algo que eles não tinham: segurança. A voz do Senhor acalma, a voz dele acalenta, a voz dele faz sentir o que não é possível no momento. Ouça a voz dele te dizendo: essa onda, esse mar agitado, esse vento contrário é muito para você, mas eu caminho, ele não me para, eu caminho, ele não é o bastante para mim, eu caminho, sou eu, ele te diz: sou eu. Naquele momento, Pedro, com toda a personalidade que ele tinha, incrédulo talvez, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo no meio do mar. E Jesus fala: vem, Pedro, vem. No meio da escuridão, no meio das incertezas, o nosso mestre continua chamando quem ele ama para passar por cima das ondas, para passar por cima do vento contrário e simplesmente caminhar com ele. Vem, Pedro, vem. Hoje o Senhor faz um convite a você, ele me trouxe aqui para te dizer isso, que as ondas ainda estão bravas, que o vento ainda é contrário, que o mar ainda é agitado, que a escuridão te causa medo, mas vem, Pedro, confia em mim, mantenha o seu olhar fixo em mim, mantenha o seu olhar fixo naquele que não falha. O mar está bravo, mas vem caminhar comigo, eu te dou a mão, você não vai afundar, vem comigo. E o interessante é que Pedro, naquele momento, ele é tomado de uma fé. Ele não olha para o vento, ele não olha para o mar bravo, ele não olha para o mar agitado e para aquelas ondas. Ele mantém o seu olhar fixo no Salvador, ele mantém o seu olhar fixo no nosso Senhor. E enquanto ele olha para o nosso Senhor, ele se esquece de turbulência. Quando ele olha para o nosso Senhor, ele se esquece do vento. Quando ele olha para o nosso Senhor dizendo: vem, ele obedece a ordem, e sobre esse mar, sobre essa tempestade, ele caminha. Só que em certo momento da história, Pedro desvia o olhar do Senhor, e aí mora o perigo. Quando desviamos o olhar daquele que não falha, Pedro desvia o olhar do Senhor e começa a afundar. De repente o Senhor estende o seu braço, tira Pedro do fundo do mar e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, quem te guarda sou eu. Homem de pequena fé, quem te livra sou eu. Homem de pequena fé, quem te chama para caminhar no mar comigo sou eu. Por que duvidaste? Hoje o Senhor te faz um convite com a sua voz mansa, suave, familiar aos seus ouvidos, porque já falou antes: vem, o mar é bravo, a situação é revolta, mas vem caminhar comigo. Naquele momento Jesus pega Pedro e vai com ele até um barco, e subindo no barco, a Bíblia diz que ele acalma a tempestade. Nós vivemos uma situação que o mar ainda está revolto, que as ondas ainda são bravas e grandes, mas o convite é lançado: vem, caminha comigo sobre esse mar, porque eu ainda vou entrar no seu barco e vou acalmar essa tempestade.